Ô pessoal do segundo ano, tudo beleza com vocês? Que bom retornarmos, né? Começarmos aí o nosso segundo semestre com aquela força total. E a nossa matéria começa aqui, gente, ó. Eu estava combinando com o Gabriel esses dias e a gente vai repartindo a matéria, né? Eu vou começar isso aqui, vou explicar para você hoje o que é refração, definição, índice de refração, as leis da refração, né? E você já recebe nessas 2 semanas listas a respeito disso aí. O que vai acontecer com o Gabriel? Ele está terminando espelho plano, né? Sim. Semana que vem ele já termina espelho plano. E aí nós vamos revezando aqui, porque daqui para frente a ótica, ela é só refração. Então isso que você vai aprender hoje vai servir para o resto da ótica. Lembrando que depois de ótica, a gente tem ondulatória, que é uma matéria melhor ainda que eu acho do que ótica, mais interessante e tal. Então tem muito assunto para a gente ver até o final do ano, tá certo? Então vamos lá. Refração. Refração é um fenômeno que a luz, não só a luz, mas o som também, né? Acontece esse fenômeno. Quando a gente está estudando só ótica, a gente vê por enquanto só a refração da luz. Quando a gente entrar em ondulatória, a gente vai ver refração também do som, de outras ondas, né? De outras ondas. A luz é uma onda luminosa e a refração é quando essa luz, pessoal, passa de um meio para outro meio. E lógico, eu estou falando de um meio que permite que a luz atravesse. É um meio transparente, certo? Tipo ar, vidro, né? Água, meios transparentes, onde a luz faz o quê? Chega na superfície e passa para o outro lado. O que a gente estudou até agora na ótica foi reflexão. Reflexão, a luz vinha, batia e voltava, né? Leis da reflexão, a gente viu o espelho plano e os espelhos esféricos. Reflexão, agora não. A luz vai atravessar. Então, deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho para você de um vidro. Olha só, pessoal. Nós temos aqui uma mesa de vidro, por exemplo. Legal. Nessa mesa de vidro, o que vai acontecer? Ó, um raio de luz está chegando aqui. A gente chama esse raio de raio incidente. Isso você já sabe. Isso você aprendeu da reflexão, né? Raio incidente. Onde esse raio chega, também você já sabe o que fazer. O que a gente faz aqui? A gente desenha aquela reta importantíssima, chamada reta normal, que forma 90 graus com a superfície. Para que a gente faz isso? Para a gente escrever aqui o ângulo de incidência. Tudo isso você já aprendeu, gente. O que você aprendeu quando a luz batia e voltava. Lembra disso? A luz batia e voltava. Aqui, gente, ela pode até parte dela, você vai aprender isso também. Parte da luz pode bater e voltar e parte vai atravessar, vai passar a andar nesse meio aqui, ó. Tá bom? Lembrando que esse meio tem que ser transparente, porque se for um meio refletor ou meio opaco, a luz pode bater e ficar ou bater e voltar. Ela pode sofrer reflexão ou absorção, certo? Refração é quando a luz passa para esse meio aqui, ó. E quando ela passa para esse meio, ela pode ou não sofrer um desvio, tá certo? Então a palavra desvio não faz parte de refração. O que é refração? Ela pode ter desvio ou não quando passar por esse meio aqui. Já a gente vai ver quando tem e quando que não tem. A palavra refração eu vou digitar aqui, vou escrever, você escreve aí também. O que é? Definição. Vamos escrever? Definição de refração, gente. Refração é a modificação da velocidade da luz ao passar de um meio
outro meio. Quando eu falo meio, é meio transparente, né, gente? Modificação da velocidade da luz ao passar de um meio para outro meio. Aqui nós estamos no ar, por exemplo, ó, ar. E aqui nós estamos, por exemplo, num vidro. Pode ser uma mesa de vidro, pode ser o tampo, né? A tampa da mesa de vidro, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma divisória, você tem tantas divisórias em vitrines, em bancos, você tem um monte de paredes de vidro. Então pode acontecer tudo isso. E pode ser água também, pode ser a separação do ar para uma piscina. Isso aqui pode ser uma piscina cheia, uma banheira, sei lá, pode ser um copo com água. Você pode ter um monte de meios transparentes. Legal? Pode ser um aquário, né? Muito bem, gente. Mudança na velocidade da luz. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Na maioria dos casos, a luz, quando passar de um meio para outro, ela sofre um desvio. Mas eu não posso falar em desvio na definição. Você viu que não tem a palavra desvio aqui. Porque tem um caso que não ocorre o desvio. Qual que é esse caso? Esse aqui que eu estou desenhando, ó. A luz está incidindo perpendicularmente à superfície. Aí ela passa para o outro meio, muda de velocidade, ela sempre muda de velocidade quando passa de um meio para outro. Mas nesse caso específico, e só nesse caso específico, não vai ter o desvio. Então, não acrescente a palavra desvio quando falar em refração. Nos demais casos, então eu falo em maioria dos casos, vai ter o desvio. E a gente tem que entender, e nós vamos entender isso hoje, tá bom? Eu gosto de fazer esse pontilhado aqui. Esse pontilhado indica assim, ó, a luz seguiria por esse caminho se ela não sofresse desvio. Mas nesse caso ela vai sofrer um desvio. Eu vou apenas indicar qual que é o desvio. O desvio é esse aqui. E você vai entender ainda hoje, ainda nessa aula, por que que a luz vem para cá. Por que que esse ângulo aqui, ó, que nós chamamos ângulo de refração, por que que nesse caso ele é menor do que o ângulo de incidência. Tem casos que ele vai ser maior? Tem. Mas tudo isso a gente vai entender. Você não vai decorar absolutamente nada, tá bom? É entender. Então aqui, ó, houve um desvio. E esse desvio foi justamente desse valor aqui. Né? Isso aqui é o desvio, ó. Por exemplo, vamos supor que esse ângulo aqui seja de 45 graus. Exemplo, tá? 45 graus. Vamos supor que esse ângulo aqui seja de, sei lá, 15 graus. Então o desvio foi de 25, né? Ó, isso aqui é 45. A soma desses dois também é 45. Então esse 45, exemplo, tá, gente? É o D mais o R. Se o R for 15, aqui é 25. Aliás, 20, né? Eu tô falando em 45. Aqui, se for 15, aqui é 30. Cuja soma vai dar 45, tá certo? Estou me embolando nos números aqui. Perfeito, gente? Então a soma desses dois vai dar isso aqui, ó. Mas tudo isso a gente vai entender e calcular. Esse estudo é bem interessante e muito bom para você entender um monte de fenômenos que acontecem por aí, em termos de luz, de propagação da luz e etc. Isso é refração, pessoal. O que é refração? Mudança do que? Da direção? Mudança da velocidade da luz. Perfeito? Muito bem. Agora, você vai entender o que é índice de refração. Índice de refração, e nós vamos usar a letra N, N minúsculo, tá bom, gente? Para representar o índice de refração. Índice é um indicador, é um número que vai indicar alguma coisa em termos de refração, e essa alguma coisa você vai entender já. Definição de índice de refração, o N. Definição, gente. N é igual a C sobre V. Aí você fala assim, o que é C? O que é V? C é a velocidade da luz, vamos escrever isso, gente.
C é a velocidade da luz no vácuo, certo? No vácuo, a luz se propaga no vácuo e ela tem uma velocidade específica para o vácuo. Você sabe qual que é? Eu acho que sabe. Talvez você não esteja lembrando, mas que você sabe, você sabe. Pergunta, tem que saber de cor essa velocidade? Não, não tem que saber de cor. Mas é um número que a gente usa bastante. Você já deve ter usado ano passado, esse ano, talvez. Esse número vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ou, se preferir, gente, 300.000 quilômetros por segundo, que é 3 vezes 10 a quinta, né? Lembra que quilo é 10 a terceira, 10 a terceira com 10 a quinta, 10 a oitava. Esse número é bastante conhecido, 300.000 quilômetros por segundo. É uma velocidade altíssima, nada no mundo ou fora dele tem velocidade maior que esse número aqui, tá bom, gente? Agora, e essa velocidade? E esse V aqui? O que é isso? Esse V é a velocidade da luz em qualquer meio que nós estejamos aqui com a luz se propagando. Qual que vai ser a velocidade da luz no vidro? A gente vai aprender. Qual que é a velocidade da luz no ar? A gente vai aprender. Certo? Então, o índice de refração é calculado fazendo-se essa divisão pela velocidade da luz no vácuo, pela velocidade da luz no meio que a gente quiser. Mas tem que ser um meio transparente para a luz poder atravessar esse meio. Se for um meio opaco, a luz não vai andar no meio opaco. Tá certo? Tem que ser transparente. Então, isso aqui, gente, é índice de refração. Vou falar uma coisa que a gente vai usar bastante daqui para frente, que é o seguinte. Matemática. Isso aqui é uma constante? É uma constante. É sempre esse número que a gente põe aqui? Sempre esse número. Isso aqui vai variar dependendo do meio que você tiver. No ar, a velocidade tem um valor, no vidro tem outro valor, no cristal tem outro valor, na água outro valor, no diamante outro valor. Meios transparentes. Todos eles menores do que 300.000. Então, gente, esse valor aqui sempre será menor do que esse. Conclusão, essa conta, independente do número que você coloque aqui, se esse número é sempre maior que esse, vai dar um número o quê? Maior do que 1. O índice de refração é um número sempre maior do que 1. Nunca ele é 0,8, 0,5, jamais. Porque esse número é sempre maior do que esse. Combinado? Então, a gente vai ver para alguns meios o cálculo do índice de refração. Outra coisa, se isso aqui é uma constante, se você aumentar, olha só a ideia, esse valor vai diminuir. Em matemática, nós chamamos isso do quê? De relação inversamente proporcional. Se isso aqui é uma constante, quando você aumenta o denominador, acontece o que com o resultado dessa divisão? Ele diminui. Então, aumentou aqui, diminui aqui. Se aumentar aqui, diminui aqui. Inversamente proporcional. Tá certo? Índice de refração, N, minúsculo, ele não tem unidade. Por que ele não tem unidade? Porque aqui a velocidade vai ter uma unidade. Aqui a velocidade vai ter a mesma unidade. Corta a unidade com a unidade, o índice de refração ele é um número adimensional, ou seja, não tem unidade. O índice de refração deu 1,5. 1,5 o quê? 1,5 nada. É só 1,5, é só 1,7, é só 1,2. Combinado? Então, detalhes matemáticos dessa definição. Como calcular o índice de refração? Você compara as velocidades, né? Compara as velocidades no vácuo e no meio que a gente estiver estudando. Beleza? Essa conta que a gente faz se chama índice de refração, escreva essa palavra, ó, absoluto. Absoluto significa só para o vidro, só para o ar, só para a água, né? Depois a gente aprende o índice de refração relativo.
de um meio em relação ao outro. Quando você compara o índice de um meio, o índice da água em relação ao vidro, o índice do vidro em relação ao plástico, sei lá, meios transparentes onde você pode comparar os índices, comparar as velocidades. Isso é você fazer um estudo relativo de um em relação ao outro. Tudo bem, gente? Vou dar alguns exemplos ali desses meios que eu estou citando. Ó, então vem cá comigo. Escreva exemplos. Alguns exemplos, pessoal. Do ar, que é um meio que a gente usa pra caramba, né? O índice de refração do ar, ele é calculado de que maneira? Aqui em cima a gente coloca sempre C. Eu vou usar o 300.000, ó. 300.000, lembra que a unidade é quilômetros por segundo. Legal. No ar, esse que a gente está respirando aqui, ó. Qual que é a velocidade da luz no ar? Ela é 300.000? Não, gente. Por mais limpo que esse ar seja, ar das montanhas, limpíssimo, a velocidade é um pouquinho menor. Ela é 298 mil quilômetros por segundo. Aí você fala assim, mas isso aí é quase 300. Concordo, é quase 300. Então o que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai falar nos exercícios daqui para frente que quando se falar em índice de refração do ar, a gente vai considerá-lo 1. Combinado? A gente vai falar que o 298 é muito próximo de 300, de verdade. Então, a partir de hoje, vamos lá, gente? Índice de refração do ar, considerado 1. Ele é dado nos exercícios, viu, gente? Mas vai que não dá, né? Já sabe que é 1, beleza? Considerado 1. Agora vamos para um outro material, também transparente que a gente usa pra caramba, que é a água. Índice de refração da água. O que a gente coloca aqui? Bom, em cima coloca sempre o 300.000, ó. Sempre o 300.000? Uhum. Embaixo. Pessoal, você não precisa saber de cor esses números não, tá? Isso é dado, se for perguntado. Mas para a água, a velocidade da luz, ela abaixa para 250.000. 250.000, você corta aqui as unidades, ó, a unidade cortou, corta 3 zerinhos, corta, fica 30 por 25. 30 por 25, gente, simplificando, fica 6 por 5. E 6 por 5 dá 1,2. Então, para a água, o índice de refração é 1,2. Gente, tem águas e águas. Tem água do mar, tem água da piscina, tem água com cloro, tem água que você bebe, tem água que você não bebe. Depende. Então, é em torno de 1,2. Pode ser um pouquinho maior? Pode. Pode ser 1,8? Pode ser 1,3? Pode. Pode ser 1,25? Pode. Números próximos de 1,2, o que você está aprendendo? Que aconteceu o quê? Do 1 para 1,2 aconteceu o quê, gente? Um aumento. Quando aumenta aqui, é porque diminui aqui. Você percebeu isso? Ó, o índice de refração aumentou. Por quê? Porque a velocidade diminuiu. Do ar para a água, a velocidade diminui. Quando o índice de refração aumenta, a gente fala que o meio é mais refringente. Ó a palavra refringente. Aumentar o índice de refração. Tornar o meio mais refringente. Combinado? Vamos para um outro exemplo? Vamos. Vidro. N do vidro. Quanto que vale? Em cima, sempre o 300.000. Olha lá, gente. Né? Coloca sempre o 300. Ó. E embaixo, você põe 200.000. Pessoal, estou colocando números verdadeiros, eu não estou inventando não, tá? São números realmente de verdade. Corta a unidade, corta tudo os zeros aqui, fica 3 por 2. Ô, gente, o índice de refração do vidro
é 1,5. Sim, mas tem vidro diferente do outro, lógico. Em torno de 1,5 você terá o índice de refração do vidro. Pode ser 1,6? Pode ser 1,45? Pode. Né? Perto de 1,5, o que está acontecendo, gente? Está acontecendo que o índice de refração está aumentando. Então o vidro é mais refringente do que a água. A água é mais refringente do que o ar. Está aumentando o N, porque a velocidade está diminuindo. Esse número aqui é sempre o mesmo, ó. Tá bom? Esse número aqui é sempre o mesmo. Certíssimo? Perfeito. Então, você acabou de ver como é que se calcula índice de refração. Legal?